Galera, estamos aqui com mais um gentil participante do nosso quadro Senta Pro Café, que hoje está oferecendo o prêmio multimilionário de R$100 no Pix para quem me convencer que o governo do papai Lula está sendo um bom governo. E o Luiz Carlos, operador, trabalhador aqui da feira há mais de 40 anos, o a.k.a. Maradona, ele topou participar aqui muito gentilmente. Maradona, você autoriza a gente a fazer essa gravação? Perfeitamente, Então, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade aí para usar os microfones do cafezinho para poder me convencer do grande desafio. Bom, vamos lá. Primeiramente, assim, que eu já acompanho a trajetória do Lula desde 89, que eu acompanho nessa cidade quando eu morava aqui, que tem 30 anos que eu moro em Mariana. Desde as diretas já, que eu sempre acompanhei, na verdade, de ver um país, assim, mais democrático. Aí veio esse governo Lula, acompanhado de outras pessoas, que às vezes tem pessoas que eu nem compactuo com o pensamento de algumas pessoas que vieram dos governos de Lula. O nosso sistema, o nosso país, ele tem um sistema presidencialista, que é no papel. Na verdade, o nosso país, se for olhar à vontade de governos anteriores, de Fernando Henrique, de Dilma, de Temer, de Lula, de Bolsonaro, o que eles queriam implantar, na verdade, da mente deles, eles não conseguiriam nunca. Porque qualquer governo, para tentar fazer um governo que seja atento, ele tem que atender os deputados, os senadores, ele tem que fazer pequenos conchavos. E nisso aí, o governo não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que dá para fazer. Eu sempre gostei do governo Lula, porque eu sou um operário, sou funcionário público e trabalho aqui na feira. Eu trabalho em 2 lugares para poder formar os meus filhos. Graças a Deus consegui formar os 2 já. Deus abençoe. Então, eu gosto do governo Lula, única e exclusivamente, porque ele é um governo voltado para as classes que mais precisam da ajuda dos governos. Eu sempre pautei por isso. Você é um governo que conseguiu viver a pobreza. Eu vivi a pobreza, não a pobreza que Lula viveu, mas eu sempre fui da classe baixa, humilde. Isso pra mim sempre foi muita luta. Meus filhos todos formaram em escola pública, então eu gosto do Lula, entendeu? Por causa disso. Mas mais do que o Lula, eu gosto mais do Partido dos Trabalhadores, com pessoas que muitas pessoas estão lá que não servem para nada. São corruptos, sujos, mas a sigla, o Partido dos Trabalhadores, as pessoas usam assim, isso é o pessoal do PT. Eles falam assim com um sentido pejorativo, mas não, o Partido dos Trabalhadores, meu amigo, ele é um partido legítimo, porque eu sou trabalhador, você é trabalhador. Mais justo que tenhamos um partido que defenda a classe dos trabalhadores. E nesse ponto de defender a classe dos trabalhadores, o Lula sempre nos defendeu como trabalhadores. Muito bem. Entraram lá os Palocci da vida, Zé Disseu da vida, Jesuíno da vida, são pessoas que não condizem com a palavra dos trabalhadores. Mas a ideia do Lula, que foi um cara que viveu a pobreza. Você gosta do Lula? Gosto do Lula. É isso. Eu gosto do Lula, Gosto do Lula. entendeu? Gosto do Lula. Eu, tipo assim, eu aceito até as pessoas não gostarem do Lula. Não, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Lula. Mas você gosta. Ele te conquistou. Esse trabalho do Lula tá sendo um pouco mais difícil. Pela idade dele, por alguns vícios que ele pegou. Mas eu, por exemplo, eu acho que o Lula tem que fazer esse governo agora aqui. E pronto, encerrar, gente. Voltei, fiz o melhor que pude e dar uma oportunidade pra uma outra pessoa. Que tem as mesmas Muito ideais trabalhistas e sociais dele. Porque o Lula tem o braço aberto pro social, cara. Entendido. Mais do que os outros, entendeu? Entendido. Então, tipo assim, eu não espero estar te convencendo. Não, mas você deu argumentos objetivos aí pela sua... Tem conhecimento. Não acho ninguém que votou em Bolsonaro ser pessoas ruins. Eu não gosto do Bolsonaro. Nem eu também não gosto, não. Eu não gosto, mas eu respeito as pessoas que votaram. Eu também não gosto do Bolsonaro, não, viu, ô Maradona? Então, Eu não gosto do Bolsonaro também. Mas deixa eu pegar aqui. Você trouxe uma série de linhas bem objetivas do porquê que você acha que o Lula é uma pessoa que merece o seu apreço e que o Partido dos Trabalhadores é o seu partido. E eu queria começar pela primeira palavra que você falou, que é o fato do Lula ser um democrata. Foi o mesmo ponto que eu abordei agora há pouco, que eu queria te perguntar se você acha que é possível uma pessoa que aprecia a democracia, um democrata, apoiar regimes ditatoriais, como por exemplo o do Nicolás Maduro, como por exemplo o regime que o Hamas impõe sobre a Palestina, como por exemplo o regime do Irã, ditaduras totalitárias, como até a Coreia do Norte, que o Lula ele não cansa de enaltecer, de, como eu falei anteriormente, tecer loas para esses regimes. Você acha que é possível uma pessoa se dizer democrata e ser considerada democrata e ao mesmo tempo apoiar ditaduras totalitárias? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Olha, primeiro que eu tenho nojo de Nicolás Maduro. Eu tenho nojo. Você ganha ponto comigo, hein, velho? Eu tenho nojo daquele coreano lá, aquele xingue, não sei o que lá, aquele doido lá. Eu tenho nojo, entendeu? Da política de Israel eu não tenho tanto conhecimento, igual você tem, eu não tenho tanto conhecimento. Mas eu sei que esse Hamas é um pessoal meio psicopata. É um grupo terrorista, né? É um grupo psicopata. Então, hoje, você vê que o Lula, ele pode até no fundo ter assim, um apreço, entre aspas, por essas pessoas, mas ao mesmo tempo, ele tá vendo que a sociedade vai mudando. Poxa, gente, tá na cara que na Venezuela, aquele governo lá é um corrupto, um cara manipulador, você entendeu? Um cara que não respeita as leis do próprio país, manipula a eleição e tudo, entendeu? Então, o próprio Lula, dessa vez, ele conseguiu aquele jeitinho assim, não, mano, tem que deixar o pessoal conferir as urnas, tal, não sei o quê, mas não tem coragem de chegar e dar uma rompida com ele. Caralho! Desses governos antigos aí, o que eu tenho assim, não é que eu tinha preço, mas que eu tinha um pequeno respeito, hoje já mudou muito, era o governo de Fidel Castro. Por quê? A minha mãe teve até lá, minha mãe cantora, ela foi lá em Cuba cantar, e ela ficou assim boba, se sentar num hotel, super bem frequentado, e o nativo lá, cara, não podia frequentar o hotel. Você entendeu? Então eu achei isso um absurdo. Então são políticas Você discorda, né? Discordo totalmente. Excelente. Entendeu? Então, mais uma pontuação sobre uma questão que você trouxe e até te apresentar uma coisa que, no meu ponto de vista, seria uma solução.
Você concorda que o trabalhador, ele é assolado pelos altos impostos, que às vezes a gente paga 2, 3, 4, 5 vezes impostos em cima de um produto, de um serviço, concorda? Na fabricação, no transporte, na ida para a loja, na saída para a loja, na emissão de nota, você está tributando. No final das contas, um carro custa o dobro do preço, porque o imposto come muita coisa. Então o imposto é um grande absurdo, né? A arrecadação que a gente tem, que é basicamente mediante imposto, ela tem grande parte dos impostos sendo direcionados para pagamento de altos salários dos mais altos cargos da República, como os grandes analistas do Senado, como os próprios Vossas Excelências, né, os mandatários, todos com as burras cheias de dinheiro, porque os nossos impostos estão pagando salário mais penduricalhos. Em vez de ele ganhar só 40, 45 mil reais, que já é alto, ele pega 80, 90, 100, e casos de juízes que pegam até 1 milhão porque acumularam férias prêmio. Então, grandes privilégios que estão, vamos dizer assim, drenando os nossos recursos que poderiam estar sendo investidos em educação, poderiam estar sendo investidos em outras áreas. Você concorda que um partido deveria brigar pelo corte dos privilégios? Por exemplo, o PT, que é um partido que você fala que briga pelos trabalhadores, e eu nem estou querendo te convencer do contrário, mas te mostrar que existe outra saída. Um partido ele precisa brigar como uma bandeira inicial esse corte pelos privilégios, você concorda? Concordo. Então eu vou te convidar a conhecer o partido Missão. É um partido que está prestes a ser fundado, já tem a coleta das assinaturas feita e a validação pelos TSEs, pelo TSE e pelos TRS, sendo feita em cada estado. Um partido que prevê o corte drástico nos impostos para poder desafogar a gente que paga no arroz mais caro, que com o nosso pagamento de imposto no arroz estão pagando salário de juiz milionário. Uma pessoa que entra nessa seara do poder público, a primeira coisa que ela precisa fazer é abrir mão dos próprios privilégios. Então, mandatários que, com certeza, quando esse partido for fundado, serão eleitos e vão, como bandeira principal, abrir mão desses privilégios. Vou te dar mais uma característica que eu acho que você vai concordar. A gente tem, dentro do contexto do país, uma falta de planejamento e preparo, certo? Sim. Você concorda que precisa haver um planejamento escrito, traçado, objetivo do que vai ser feito em cada área? Confesso pra você que eu nunca pensei assim. Nesse ponto, né? Mas faz sentido? Você é um estudioso disso. Mas faz sentido? Eu sou um leigo, mas faz todo sentido. Pois é, o Partido Missão tem uma cartilha que está sendo escrita enquanto a gente fala, já no seu 5º fascículo, falando desde como era antes, como está agora e o que precisa ser feito pra gente mudar no futuro. Mas, Maradona, já recebi no ponto da produção aqui que nossa conversa, apesar de muito produtiva, precisa chegar a um derradeiro fim, pro pessoal também participar. Eu queria te agradecer demais pela sua participação, você abrilhantou a mesa aqui do cafezinho, viu? Deus te abençoe, obrigado pela sua opinião, viu? Isso é muito importante, o que esse cidadão tá fazendo aqui. Isso é uma forma de estar mostrando às pessoas com liberdade, de palavras, tudo. Isso que ele faz é um trabalho importante. Então, quando eu cheguei, passei que eu vi, eu fiz questão de participar aqui, certo? Independente de ganhar prêmio ou não ganhar prêmio, mas o que ele fala aqui, esse trabalho que ele faz aqui, é importante. Então, você tiver uma oportunidade um dia, eu tô tendo aqui agora, de conhecer esse Missão. Vem pro café. Esse projeto Missão. É isso. Eu quero conhecer. Fiquei sabendo aqui agora, tô conhecendo tem 2 minutos. E já estou curioso para saber, acho interessante. Precisamos mudar aqueles 513 e aqueles 571 lá em cima. Do Senado e do Federal, os deputados federais. Porque se a gente conseguir mudar ali, porque precisa... A gente muda o Brasil. A gente consegue mudar o Brasil. Não adianta colocar um Deus ali. O Brasil tem salvação. Eles lá. Maradona, obrigado. Foi um grande prazer te conhecer. Prazer foi meu. E outras vezes que eu vier aqui, eu vou te caçar na feira pra gente trocar Tamo ideia. junto. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe. Valeu. Um abraço, gente. Tchau. Valeu.